Bom dia, queridos amigos. Nós vamos iniciar hoje o texto do Evangelho, a desgraça real, convidando a todos a refletir bastante nas suas atividades, elevando o nosso pensamento aos espíritos amigos, essa falange de espíritos protetores que nos ajudam, que possamos sentir sempre o amparo que os benfeitores têm nos oferecido para valorizarmos todas as oportunidades que a vida tem nos dado. Nós vamos ler hoje a desgraça real. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que acompanha na cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá em nome da desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipamos os miasmas insalubres que causaria a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além da vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto e vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperais vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquele que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiras prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformado pela vossa cegueira. Atingireis, então, como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem as lutas, os combates arriscados, à paz, que ele não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que a sua alma entre gloriosa no reino celeste,
Delfina de Girardin, Paris, 1861. Amados e queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Nesse convite incessante que o Evangelho tem nos feito, para que possamos compreender melhor a nossa vida, nossa programação reencarnatória, as oportunidades que temos recebido, que tudo isso seja para nós percebido, sentido, valorizado. Que nessa misericórdia infinita, Jesus, nós te rogamos, sustente os nossos pensamentos no bem, fortaleça-nos, Jesus, para que possamos sentir o bem, a grandeza da vida, que tudo tem nos ensinado, e que a misericórdia do vosso amor se estenda sobre todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, é um título interessante, né? Desgraça real, porque muitas vezes nós falamos da palavra desgraça com uma outra conotação, mesmo porque nós não compreendemos que a vida, ela nos proporciona tudo aquilo que nós realmente necessitamos, e não é absolutamente o que nós queremos. E nós temos visto isso, que os homens hoje têm sido chamados de homens desgraçados, porque a sua vida não tem o olhar que ele queria. Ele não tem os bens materiais que ele queria. Então, eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, ou seja, no desencarne, nas lágrimas, enfim, nas nossas dores, ele vê isso como uma desgraça. Mas tudo tem uma razão de ser, irmãos. Onde estão as leis que regem a nossa vida? É preciso que a gente analise as consequências dos nossos atos. E muitas vezes nós desejamos ter aquilo que nós já tivemos. E é justamente que traz essa palavra, a desgraça real, porque nós ainda não compreendemos que a reencarnação, ela se faz também na base de uma educação de contraste. Então, esses contrastes é para que o espírito possa vivenciar nova situação e não repetir aquelas que outrora já foram vividas. Então, muitas coisas que nós achamos que é uma desgraça na nossa linguagem é um bem verdadeiro para que nós possamos reiniciar o nosso processo de educação, de aprendizagem, voltando os olhos para Deus, agradecendo por todo o amparo que nós temos recebido. Como temos sido cegos, irmãos, diante das situações que a vida, a reencarnação nos oferece. E cada consequência dos nossos atos, elas geram um bem-estar ou não para o nosso espírito. Então, quando nós temos uma atitude nobre, nós nos sentimos bem felizes, mas nós precisamos tirar esse termo desgraçado, porque nós achamos que isso é uma punição para o nosso espírito. Então, nós olhamos a própria natureza, né, como nós estamos vivendo hoje, tantas destruições, árvores arrancadas em número assim que nos assusta, prejudicando tantos irmãos, e aqueles que passam por isso são considerados desgraçados. Será que Deus tem essa intenção de castigar? Se foi Jesus, o seu Filho unigênito, como mestre e guia, veio para nos falar da lei do amor? Reflita, irmão. São consequências do nosso passado que estamos vivendo. São chamamentos para que nós possamos renovar os nossos ideais, renovar a nossa esperança. As árvores que estão sendo arrancadas, essas tempestades, essas enchentes, a revolta do mar, o que nós não estamos mais
compreendendo, a resposta é uma só. É para que haja mudança, meus irmãos. É para que nós possamos compreender o que é que nós estamos sentindo em nossos corações. É preciso que a gente possa perceber tudo aquilo que nós já passamos, já vivenciamos. E, queridos irmãos, me dirijo agora realmente aos nossos irmãos espíritas. O Evangelho nos fala que nós somos chamados e escolhidos, mas nós estamos convencidos que ainda não compreendemos se nós, por que nós fomos chamados, ou eleitos, ou escolhidos para esta hora. Mas esse chamamento é para uma fé viva, que deve despontar de dentro de nós. É para que nós possamos aprender a regenerar esses sentimentos em função do nosso progresso. Nós precisamos esquecer as faltas do nosso próximo, as dores que nos causaram, e muitas vezes ficamos recapitulando essas imperfeições e nos sentindo magoados, traídos. Nós estamos sendo convidados a viver situações infatigáveis na confraternização verdadeira para auxiliar todos aqueles que estão em dor, todos aqueles que erram. E nós precisamos ensinar para aqueles que menos sabem ou são os ignorantes o que verdadeiramente nós somos. E se nós tivermos esse olhar, essa desgraça real, ela pode mudar, porque nós estamos sendo convidados a fazermos um esforço para a nossa regeneração, para que nós possamos aprender a amar, a servir, para que nós aprendamos a renunciar a nós mesmos. Tudo isso é um convite que nós estamos passando. E para o Evangelho nos diz, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências, assim para bem presenciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem. Nós precisamos transportar-nos para além da vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Nós já estamos sendo preparados para este momento. Quanto tempo, meus amigos? Por que achar que a nossa vida é uma desgraça? Nós precisamos compreender que todos nós estamos vivendo convite à nossa mudança. Nós precisamos olhar para os estudos do Evangelho, o que ele nos auxilia, qual é o apelo que ele faz para nós. E se nós já fomos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho, nós precisamos lembrar que nós estamos agora recebendo as bênçãos que hoje nós tanto necessitamos. É preciso que a gente aceite as nossas escolhas, com que fomos distinguidos, e estejamos certos de que amanhã comungaremos felizes com nosso Mestre Senhor. É preciso entender que nós estamos aqui apenas passando por um processo de readaptação, de reorganização do pensamento, dos sentimentos. E aí o Evangelho nos fala com tanto amor que este Espírito nos traz essa lição, que é Delfina de Girardin. Ela nos mostra, assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, sim. É lá que as consequências dos nossos atos nos fará sentir. Se formos mal, seremos mal do outro lado, talvez sentindo-nos desgraçados na linguagem humana. Mas é preciso que a gente compreenda que tudo aquilo que faço agora, existe uma lei, que é a lei de causa e efeito. A causa são as nossas aflições, nossos tormentos, aquilo que nós não conseguimos nos alinharmos. E a consequência, o efeito, é justamente esse processo de reeducação que sou convidado a vivenciar. Eu não estou passando nada que eu não tenha
culpa ou necessidade. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que colheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência. É preciso que a gente reflita nisso, meus irmãos. Quantos espíritos têm nos dito? E é por isso que às vezes nós vamos dizer, mas nós somos espíritas, fomos chamados para esta hora que Jesus diz que nós muito recebemos, somos chamados e os escolhidos. Sim, às vezes somos chamados para ensinar àqueles que não conhecem o que nós conhecemos, ou para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos construímos essa situação que agora estamos vivendo, para que a gente possa suportar o sacrifício, as dores, no amparo aos que sofrem, estendendo as mãos. Quando nós condoímos, quando nós revoltamos, talvez é porque já tenhamos vivido aquilo. E é quando sentimos que nós somos chamados para o trabalho, é porque nós muitas vezes já percebemos que a nossa fé é forte, ela renova, nos robustece como espírito. E é por isso que servir hoje é um momento especialíssimo de nossa vida. Para servir, além das nossas próprias obrigações, sem o direito à recompensa, porque é um dever nosso já entender isto. Então, a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Quantas vezes nós queremos buscar nas ilusões esse ópio que fará nos esquecer? Esperais vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana. Por que que não enganamos a Deus? Porque as leis divinas estão em nossa consciência. Não se foge do destino. Que destino? Esse que eu estou construindo. Hoje eu estou dando reflexo daquilo que quero para o amanhã. E hoje estou passando as dores, ressarcindo o meu passado. As provações credoras, muitas vezes impiedosas, nós precisamos analisar. É preciso que saiamos deste repouso ilusório que muitas vezes nós criamos para nós e sairmos também, emergir, sair, né, dessa indiferença. Então, esse é o convite, porque o Espiritismo vem nos esclarecer que todos nós somos um Espírito e todos nós responderemos pelos nossos atos. Reflita nisso, irmão. Somos espíritos que estamos caminhando em busca de experiências espirituais. Não nos olhemos mais como corpos, porque não estamos mais em busca de experiências corporais. Que Deus nos abençoe e que na hora do passe sejamos agraciados pelas vibrações amigas e amorosas dos nossos benfeitores. Que Jesus envie para junto de nós esses mensageiros que poderão nos auxiliar, esclarecendo os nossos pensamentos. Fluidificai a nossa água, Jesus. Dai-nos força, Mestre, para que todos nós possamos melhorar. Jesus, olhe pelos nossos irmãos em guerra, por caridade, Senhor. Que eles possam reconhecer a sua paternidade e a fraternidade. Todos nós somos irmãos. Olhe pela paz, pela vida, pela oportunidade que cada um de nós temos recebido da sua bondade. Amigos, queridos irmãos, recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec. Temos pedido a Eurípedes que olhe por todos nós, auxiliando-nos
junto a esta pleire de espíritos amorosos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.